Olá, começa agora o Em Pauta. Neste programa, nós vamos tratar sobre a água. E está aqui conosco o senhor Adolfo Klein, que é presidente do Comitê Sinos, a professora Daniela de Quevedo, que é professora do PPG em Qualidade Ambiental aqui da FEVALE, e a professora Neste Droste, que é coordenadora do PPG em Qualidade Ambiental aqui da FEVALE. A água é um bem finito que nós temos, né? Então eu queria ouvir de vocês se a visão apocalíptica que nós temos, que é muito difundida, que vai faltar água, é real ou é só uma visão apocalíptica mesmo? Bom, pensando na realidade que se observa, né, a gente fala aqui bastante aqui da nossa bacia do Rio dos Sinos, né, que é o nosso maior objeto de estudo. É um bem finito. As falas apocalípticas, né, que a gente vê, basicamente, elas vêm voltadas também muitas mudanças climáticas, né, falta de chuva, e tendo a grande problemática do aumento da população, e eu acredito que elas sejam reais, porque a gente já está visualizando isso, né. Então, o grande problema em relação à água é não só em questão de disponibilidade, tá? Também em qualidade desse recurso, né? Não adianta nós termos um recurso hídrico disponível se não tem a qualidade para o consumo que a gente necessita, tá? Então, a fala ela parece ser apocalíptica, né? Mas se não forem tomadas providências necessárias e urgentes, então, essa composição de aumento da população, do uso desenfreado, né, do recurso hídrico, sem um controle, e ainda mais o que a gente já vem observando em relação às mudanças de clima, períodos grandes de seca, como também períodos grandes, né, de inundações, eventos extremos, realmente nós vamos ter muita dificuldade num futuro bem breve em relação aos recursos hídricos. E aqui, exatamente na bacia do Rio dos Sinos, como está a situação? Eu, conversando antes com o seu Adolfo, né, o Rio dos Sinos é um dos 10 rios mais poluídos, né, do Brasil, né? Como é que está a situação? Como é que vocês percebem, assim? Há uma grande densidade demográfica, né, da bacia do Rio dos Sinos, né? A água que nós retornamos, né, após o uso, né, ela está sendo tratada suficientemente para dar vazão ao consumo? Nós temos, esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta, né? O saneamento básico, ou melhor, a falta dele. A bacia dos Sinos, ela tem um problema muito grave, que é o adensamento populacional muito intenso, e um crescimento populacional que está caminhando a passos bastante rápidos e não acompanha isso, né? Acompanha isso o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial, mas não acompanha isso as medidas necessárias para que a gente tenha o que a professora Daniela estava dizendo, o mínimo necessário de garantia de uma qualidade de água. Então nós estamos usando e usurpando um recurso natural que é finito, né? E não estamos nos dando conta da necessidade, da gravidade do não cuidado com esse recurso natural. E eu falo isso em termos de gestão pública mesmo, né? Então, o grande problema hoje, por exemplo, é o esgoto doméstico, não são as indústrias, né? As indústrias, elas estão abaixo de uma legislação que elas cumprem e que necessariamente elas têm que cumprir, mas o esgoto doméstico é lançado quase que bruto, né, nos corpos hídricos. O Rio dos Sinos é o principal corpo hídrico da bacia, mas quantos afluentes ele tem? E são esses os afluentes pelos nossos estudos biológicos, químicos. Isso fica muito claro que são esses os afluentes que estão mais poluídos até do que ele e que levam toda essa carga de poluentes para ele. Então nós temos doenças veiculadas
por esses recursos hídricos, doenças humanas veiculadas, muito intensas. Nós nos hospitais estamos lotados, né? Os nossos leitos estão lotados de doenças como diarreias, né? Gastroenterites, que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos uma política, né? Eu não falo em política partidária, e sim suprapartidária, né? De cuidado com esse recurso. A política pública. Sim. Seu Adolfo, o senhor tem mais dados, né, exatamente da bacia do Rio dos Sinos? Se a gente olhar, o Rio dos Sinos, ele sofreu, e o próprio comitê foi criado por razões do despejo industrial na década de 80. Né? Só que a nossa gestão de recurso hídrico, ela botou lei e legislação para cumprimento de esgotamento daquilo que são os efluentes, são de 1978. E a indústria, a partir disso, passou a ter responsabilidade do tratamento. Em 84, passou a ser obrigatório o tratamento secundário das indústrias. Né? E a primeira portaria que realmente fez um rol a ser cumprido pela indústria é de 89. Essa portaria de 89 ela foi substituída em 2006 por uma um pouco mais rigorosa, onde entrou o assunto toxicidade. Então a indústria hoje ela é controlada pela FEPAM, dependendo do porte, né? E na nossa região é isso, e tem também o controle municipal daqueles empreendimentos menores. Mas a indústria, na medida do possível, ela tem um controle extremamente rigoroso pelo Estado e pelo município. Se ela lança padrões fora dessa permissão que ela tem na licença ambiental, ela vai ser punida. Então entra a multa, no caso mais grave pode ter fechamento, pode ter a prisão do empreendedor. Né? Então a indústria está extremamente controlada. Por outro lado, nós temos uma população, como a professora já falou, crescente, mas o nosso tratamento de esgoto é muito precário. O senhor tem a porcentagem dos rios que compõem aqui o Rio dos Sinos, da bacia hidrográfica, do esgoto que é tratado e devolvido para o rio? Quer que eu diga os números? É uns 5%. É triste. Então 95%? Sim. 95% passa direto. Do esgoto in natura vai para o rio? Vai para o rio. Aí tem aquele assunto assim, porque temos fossa séptica. O problema é que a fossa séptica, ela funciona se ela for limpa uma vez ao ano. E daí a pergunta é a seguinte, quem faz isso? Não se vê limpar a fossa séptica. E daí tem um outro problema. Se tirar da fossa séptica, onde vai ser posto? Não existe local. Então, urge fazer tratamento de esgoto, porque nós estamos hoje, eu já disse isso num programa de rádio, nós defecamos na água que bebemos. É triste, mas é verdade. E o Brasil é um dos países que mais tem recursos hídricos, né, no mundo. A gente não peca por ter essa abundância? Então, quer dizer, por ter essa abundância de águas, né, a gente sempre negligenciou o tratamento, né, por achar que a água é inesgotável? Uma das razões que a gente talvez aqui não tenha um tratamento de esgoto melhor é porque o Rio Grande do Sul está numa região extremamente privilegiada de chuvas. Então a gente tem o afastamento do esgoto na canalização pluvial. A cidade não fede tanto. Por que o centro-oeste do Brasil, onde chove 6 meses não chove, Palmas, em Tocantins, hoje tem um exemplo de tratamento de esgoto. Por quê? Porque nos 6 meses que não chove, se não tiver tratamento de esgoto, ninguém vai ficar na cidade. Vai ser um terror o cheiro, né? Então a gente tem esse privilégio. Lógico que a abundância de água leva a gente fazer aquilo que se chama desperdício, né? O que já foi falado aqui, a gente tem de 40% a 60% de perda de água na tubulação da distribuição. Isso é um horror, né? Dados de pesquisa que a gente tem no Comitê Sinos, a produção de arroz
ela demanda normalmente 14 mil metros cúbicos por hectare safra, né? Aí se trabalhou na Bacia dos Sinos e chegou à conclusão que dá para fazer com 8 mil metros cúbicos. Pô, gente, isso é uma redução de quase 50%, né? A indústria, como ela tem o ônus de tratar, e tratar é caro, ela tratou de fazer a eficiência na sua produção, na redução da água de entrada para não ter que pagar na saída, né? Então, alguns setores estão mais avançados nisso do que outros. Agora, como cidadão, eu me sinto hoje quase roubado. Esse é um termo simples, né? Porque as companhias de saneamento têm tubulações velhas, as coisas não são arrumadas, as coisas continuam vazando, e nós temos ainda uma infeliz taxa social, né, que lá na ponta ela vai ser distribuída sem um relógio, sem um marcador de volume. Gente, quem não tem fiscalização na sua torneira, ele vai abrir. Por que ele vai fechar? Ele vai pagar a mesma coisa, se ele deixar correr, senão não. Então, nós somos perdulários com a água? Muito, mas nós somos muito perdulários com a água. Até porque nós normalmente não sabemos o valor que pagamos pela água. A gente sempre ouve aquela história, na Alemanha a água é cara. Isso é um fato comum, né? Aí eu pergunto sempre, faço sempre a mesma pergunta: qual é o preço do nosso metro cúbico? Nós estamos batendo em R$5, na média. Qual é o preço que tem na Europa? Metro cúbico. Mesmo metro cúbico. 97 centos de euro. Então, gente, nossa água custa 5, lá não custa 4. Onde ela é cara? Lá ou aqui? Agora, por que um alemão hoje se esgualepa para poupar água? Porque ele acha caro. Nós continuamos achando barato. Então, nós somos perdulários, sim. Nós não sabemos nem o que pagamos. Nós não fazemos conta. E o desperdício de água, ele é quase generalizado. Tanto que quando tivemos escassez, foram feitas extremas campanhas de não lavar o carro, sabe? Aquele negócio, o uso da mangueira como vassoura hidráulica, né? Isso a gente vê que a gente não se toca do custo que nós temos com a água. Então nós somos perdulários, sim. Seu Adolfo, eu quero fazer mais uma provocação também para todos. Segundo a OMS, cada R$1 investido em saneamento básico, cada dólar investido em saneamento básico, $4,30 são economizados com saúde, o que vem de encontro que a senhora tinha comentado antes, né, professora Anete? Por que, então, os nossos governos, nas três esferas, né, municipal, estadual e federal, não investem em saneamento básico? Eu sei que vocês não estão, né, nas instâncias do Poder Executivo, mas né, sim, é uma provocação. Existe uma provocação séria, né? Enterrar cana e tratar esgoto não dá voto. Esburaca a cidade, faz um pandemônio, certo? E politicamente não é interessante. Mas ainda é vigente isso? Não. Essa é uma realidade absoluta, né? E vem ao encontro disso um pouco a questão, retomando a sua provocação anterior, né? Da área que nós temos em termos de águas superficiais, que é generosa conosco aqui no Rio Grande do Sul. A comparação com alguns países com os quais nós aqui na Fevale temos um convênio muito estreito, por exemplo, né, professora Daniela, Dinamarca, Finlândia. Então, o contato com eles, quando eu estive conversando com eles, né, eles não têm esses recursos de água que está a olhos vistos, a água superficial, que a população enxerga, aquele rio, aquele arroio, né? Então, da onde eles retiram a água? Subterrânea, né? A água deles vem do subterrâneo. E eles têm um cuidado muito grande com a qualidade da água do subterrâneo. Eles precisam ter, eles dependem dessa água. E nós sabemos que a nossa água subterrânea aqui está, sim, muito contaminada. O nosso lençol freático está, sim, muito contaminado. Infelizmente, é a realidade.
Mas são poucas as equipes de pesquisa científicas que estão estudando essas águas subterrâneas. Talvez um dia nós vamos acordar muito tarde, quando nós estivermos precisando delas. Quando a senhora fala água subterrânea, a senhora está falando do aquífero Guarani? Por exemplo, Inclusive. e assim vários outros. Mas sim, estou falando desse tipo de água que nós, então, cavando um poço, vamos encontrar a 60, 90, 120 metros de profundidade. Então, para quem, em Novo Hamburgo, eu tenho um dado de que há mais de 11 mil poços artesianos. Então, quer dizer, não significa que é uma água de boa qualidade. Não, em absoluto. Em absoluto. Por quê? Porque na maioria das vezes os municípios nem permitem que esses poços sejam oficializados, que eles sejam registrados. Por quê? Porque existem as companhias de saneamento municipais. Não? Então, esses poços nem conseguem ser oficializados, então são clandestinos. No Fórum Mundial da Água, a professora Daniela e eu participamos agora em Brasília, né, no mês de março, do Fórum Mundial de Água, o 8º Fórum Mundial de Água, e numa das mesas redondas foi dito claramente que nós temos no Brasil 95% dos poços são clandestinos. Clandestinos, não existe registro. O mapa de poços oficializados já enchia o país. O mapa do Brasil com os poços oficiais, dos quais se tem conhecimento que existem, já enchia, né, Daniela? E o nível de contaminação é alto. É já altíssimo. é alto, então, ou seja, tu estás retirando água subterrânea e isso não te garante água potável, não garante mais. Aí existe, agora voltando para Taba, né, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul hoje está muito preocupado com os poços artesianos, tanto que criou um sistema de outorga informatizado e tal, onde se pretende começar a tomar pé nessa situação de poços, e ela foi criada pelo Ministério Público em Santa Maria, que tem uma quantidade absurda de poços também, né? Como participante da gestão de recurso hídrico do Estado, a gente participa de várias câmaras técnicas, o Conselho de Recurso Hídrico, e a gente hoje percebe uma coisa. Por um lado, a Secretaria de Meio Ambiente tenta organizar a situação dos poços e, por outro lado, Secretaria de Obras, Corsã e tal, continua abrindo poços e muitas vezes sem o mínimo cuidado, nem outorga, nem licença, nem coisa nenhuma. Tivemos agora, nas notícias de uma semana atrás, um pouco mais, a estiagem na zona sul do estado. Isso com certeza se abriu poços para todos os lados, de tudo que é jeito para abastecimento, né? Nem todos com capacidade de fazer um bom trabalho, nem todos com licença ambiental, nem todos registrados. Então isso também, assim, esse desmando ainda é muito simplista e não organizado, e parece que as pessoas não apercebem que ao furar um buraco que vai no lençol freático, tu permite que a sujeira de cima também comece a entrar nesse lençol d'água. Sr. Adolfo, a gente vai para um breve intervalo, tá? Okay. Já voltamos a conversar sobre isso. O Em Pauta volta já já. Voltamos com Em Pauta. Hoje nós estamos tratando sobre a água, esse bem finito que nós temos. Professora Anete, a senhora comentou antes sobre o aquífero Guarani, né? Houve uma notícia ali durante o mês de janeiro, durante o Fórum Social Mundial, o Fórum Mundial de Davos, né, Econômico de Davos, sobre a privatização do aquífero Guarani. Isso é real mesmo? Existe essa perspectiva? Ou, eu lanço para todos, né? Ou é uma fake news? É uma fake news. Bom, a questão mais técnica, talvez a professora Daniela esteja mais por dentro dessa questão mais técnica de como está essa situação. Mas eu posso dar uma opinião, né, se assim for a melhor palavra, de que isso é um absurdo. Isso é um absurdo total, um absurdo universal, né? Porque como se vai privatizar
um bem de um recurso natural do planeta, né, ao qual todos têm direito básico pelas próprias constituições. Não é nem só do Brasil. Não tem condições. Não tem condições. Isso é uma coisa inimaginável, né? Agora, eu não sei se Daniela tem alguma informação dessa veracidade de uma notícia dessas. Isso não. Não. É claro que eu já vi comentários, mas agora no Fórum Mundial da Água até se comentou bastante em questão de águas subterrâneas, e um problema da privatização do aquífero Guarani é que é uma água subterrânea transfronteiriça, né? Isso em termos jurídicos se tornaria uma causa praticamente inviável e impossível. Né? Aliás, essa questão das águas transfronteiriças é muito interessante, porque a água, ela não respeita as fronteiras existem para nós, limites geopolíticos que nós inventamos, seres humanos, né? Então, mas tem talvez uma coisa muito importante. O aquífero Guarani atinge vários países da América Latina, né? Só tem uma coisa: tu não consegue privatizar um aquífero. Tu vai, no máximo, ter uma outorga para explorar um poço que atinge o aquífero. Então, a ideia mirabolante que surgiu de que vamos privatizar para 2 ou 3 empresas multinacionais a água do aquífero, isso não existe. Porque a concessão é feita por outorga, ou pelo Estado ou pela União. Então, não tem privatização de um bem público. Existe uma outorga, tu ganha autorização de exploração de um poço. Tem cidades no interior paulista que são abastecidas pelo aquífero Guarani. Ribeirão Preto é uma delas. Então, ela é uma licença para explorar um volume de água sobre o qual existe uma legislação, um controle chamado outorga, e que vai para a distribuição pública. Né? Agora, ele está outorgado para um volume, ele não pode tirar desse... Ele não tem permissão de tirar mais que o volume que ele tem outorgado. Então, eu acho assim, não sei de onde surgiu, mas assim, me cheira muito absurdo. E a privatização do fornecimento de água e também o tratamento de esgoto, por exemplo, o Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, é uma empresa privada, né? Tradicionalmente nós temos como empresas públicas. No Rio de Janeiro se privatizou também, né? Vocês têm dados sobre isso? Se isso melhora, é pior para a população? Não há algum dado sobre esta questão? Dados confiáveis hoje não tem, né? Não há pesquisas que indiquem. Não existe uma pesquisa nisso. A única coisa que se sabe, quando a iniciativa privada entra num setor, ela normalmente trabalha com um nível de eficácia muito melhor que o setor público, né? E daí, voltando a Novo Hamburgo. Novo Hamburgo privatizou a distribuição de água, porque na época já era discutido que não se fazia tratamento de esgoto. 1990. A Comus efetivamente assumiu a distribuição em 2000. Nós estamos em 18. Que andou. E isso que vários governos de diferentes partidos assumiram. Não importa o partido de plantão. Falta exatamente uma política pública, uma diretriz pública. Assim, uma das coisas que, por ter tempo, né? Quando o Lula assumiu a primeira presidência no tal do PAC, ele botou 220 bilhões para esgotamento sanitário. E ele disse que no PAC 2 deveria ter pelo menos um valor maior. E ele já no PAC 2 esqueceu o que tinha falado, porque o PAC 2 está na faixa de 160 milhões, né, e depois disso mas se esqueceu. O Brasil carece de tratamento de esgoto e aquilo é uma verdade. Hoje nós discutimos muito de fazer um hospital regional, tipo um pronto-socorro, né? E às vezes eu pergunto se não seria mais interessante a gente fazer uma campanha de tratar esgoto
e parar de ter doente, que seria uma outra forma. E isso vem ao encontro do que a gente já falou, do nível de contaminação que já se encontra os rios. O nosso tratamento convencional, ele já não está sendo mais eficiente. Voltando nesse ponto, nós hoje temos um rio de classe 4, que dentro daqueles parâmetros de CONAMA é o nível mais poluído. E na legislação diz que rios de classe 4 não poderiam ser usados para abastecimento público. E, no entanto, nós captamos água no nosso rio e fazemos distribuição. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que cria uma série de parâmetros daquilo que a água deve ter como conteúdo máximo, né, para a sua potabilidade. Se atinge, mas aí volta de novo, um custo que nós pagamos para isso é estúpido, né? Então, se a gente tratasse esgoto, e o nosso problema no Rio dos Sinos é cuneiforme fecal, né, e ele é transmissor e veículo de tudo que é doença. Então o senhor falou, né, do hospital regional, estamos tratando sintomas e não a causa. Nós estamos dando aspirina para quem teria que talvez fazer uma incisão e cortar, eliminando esgoto, que também é um problema seríssimo. Mas também volto a apoiar o que o senhor disse, né? A questão é que não é barato. Se nós hoje começarmos, né, tentando resolver a questão do saneamento básico, tentando colocar tubulações novas, tentando fazer o tratamento do esgoto, isso vai exigir, ou isso exige, um investimento alto. E é um investimento que não enche os olhos de ninguém. Ninguém vai enxergar isso caminhando na rua, no dia a dia, indo ao supermercado, indo à praça no fim de semana, fazendo o seu lazer. Não se enxerga isso. Então, isso são questões básicas de política pública, voltamos a falar nisso, né? Mas que são necessárias, mas que não chamam atenção à população do dia a dia. A não ser que se faça uma grande veiculação, uma grande campanha para explicar a importância disso, para que o entendimento da importância disso chegue nas cabeças. É um processo de conscientização, né? Literalmente, que a população consiga enxergar a importância. E é muito caro, muito caro. Como eu sou oriundo da indústria, eu sou formado em área de engenharia, então tu tem o cacuete dos números, né? Tratamento de industrial de efluente, ele custa no mínimo $1,50 por metro cúbico. Mas tem que ser muito racionalizado para conseguir, com esse custo, fazer isso. Aí eu começo a olhar a nossa situação de esgoto, né? Queremos hoje, na média se diz, não, porque o esgoto vai ser pago a 70% do valor da água. Gente, isso não paga o custo. Nós temos que deixar de ser irônicos com alguma coisa. Aquilo que eu falei no início. Por que o alemão se rasga para poupar água? Não é pela água que entra, mas ele paga pela saída dele. É que nós não queremos medir as coisas, né? Mas lá ele paga pela saída. O tratamento de esgoto na Alemanha custa cerca de 3 euros. Então, assim, nós queremos cobrar 7 vezes 5, 3,50 para tratamento de esgoto, e na Europa ele custa 3 vezes isso, entre 2 e 3 vezes isso. Então, nós ainda estamos numa situação irônica discutindo tratamento de esgoto, que existe um custo que tem que ser pago, ou subsidiado, ou fazer o quê? Então, tratamento de esgoto é caro, sim, e não é só o tratamento em si, mas toda essa canalização, toda essa organização de fazer isso chegar num ponto de tratamento, ele é caro, ele é custoso, mas ele uma vez feito, e daí eu acho que isso até é um trabalho de pesquisa que valeria fazer. Nós temos hoje algumas cidades de São Paulo que têm 98%, 99% de esgoto tratado.
tipo Campinas, Franca, Ribeirão, aquela região ali é bem aquinhoada com esgotamento sanitário, e tem algumas cidades também no Paraná, que são aquelas cidades planejadas e que têm um nível de esgotamento sanitário muito bom, né? Hoje valeria a pena saber qual é o nível de incidência de doenças lá e aqui, né? O que realmente é custo, né? Eu acho que a gente tem que começar a se apropriar disso. Bom trabalho para a escola, né? Uma escola de formação de gente, e também vai ser subsídio para nós a nível de gerenciamento hídrico da bacia, para todos terem uma visão mais clara disso. É uma boa provocação para pesquisa, mas amplamente que a FEVAL tem muitos projetos de pesquisa que trabalham na bacia hidrográfica aqui do Rio dos Sinos, né? Mas infelizmente a gente já está no nosso final do programa, né? Quero agradecer a professora Daniela, o senhor Adolfo Klein, professora Anete, muito obrigado por participar do programa, pena que teríamos muito mais para conversar, né? E espero que isso sirva de material para se discutir um assunto tão importante, né? E tão válido para os dias atuais, para que a gente consiga gerir melhor esse recurso, né? Que é a água. Obrigado a todos. Agradeço. Obrigado. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.